Agora a gente vai conversar sobre H1N1. Stella Zona é professora da Unital, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Taubaté, aqui no interior de São Paulo. Stella, vamos lá, qual a diferença? H1N1, gripe A, gripe suína, é tudo a mesma coisa? Explica um pouquinho pra gente. Bom dia. Bom dia. Gripe é uma doença grave causada por um vírus chamado influenza e pode ser classificada em A e B. Dentro da A tem vários subtipos, um deles, H1N1, apelidada de gripe suína, que deu a pandemia, a epidemia mundial de 2009. Perfeito. Gripe suína, aí fica a dúvida, ela vem dos porcos? Então, os vírus gripais, eles primeiro são vírus de aves, depois eles vão subindo na escala biológica. Quando ele chega no porco, ele está apto a infectar o homem, né? Alguns com mais força, outros com menos força. E esse H1N1 de 2009 veio com força total, tem derrubado muita gente por aí. Perfeito. A gente está alertando porque o inverno nem chegou, né? No Brasil são 61 mortes. A Stella está aqui, Taubaté são 4 mortes, né? Infelizmente, né? A gente sente. As pessoas que morreram em Taubaté eram de faixa 50, 60 anos, mas a gente sabe que dentre os adoecidos existem todas as faixas etárias. Perfeito. Inclusive, Taubaté recebeu um reforço aí da vacinação. Desde ontem, as pessoas estão podendo receber essa vacina, que são os grupos de risco, não é isso? Exatamente. Os grupos de risco, vamos lembrar, as crianças a partir de 6 meses até 2 anos, maiores de 60 anos, profissionais de saúde, gestantes e a puérpera, que é a mãe que ganhou bebê recentemente. Aqueles que não puderam na campanha ainda estão recebendo no estado de São Paulo, inclusive em Taubaté. Perfeito. Olha, a gente entendeu um pouquinho o que é H1N1, né? Deixar bem claro o que é, mas, Stella, o melhor caminho é a prevenção, né? E pode se prevenir de maneira bem simples. Como que é? É assim, gente. Deus nos brindou a todos com uma saúde muito boa. Não temos tanto a reclamar, não. A gente tem que conservar essa saúde. Como? Nós estamos simbolizando aqui com alimentação saudável, colorida, com frutas, legumes, verduras, com hidratação adequada, tomando bastante água. Simbolizaremos aqui as janelas abertas através das flores, né? Ventilando os ambientes. No frio, tá frio, bota o casaco e abre a porta, abre a janela. Você, professora, né? Daquelas criancinhas pequenininhas. Com a higiene, nós estamos simbolizando aqui com o sabonete, a toalha, simbolizando a lavagem de mãos. Quando chega da rua, antes e depois de ir ao banheiro, quando vai se alimentar, né? E o famoso álcool gel que todo mundo quer passar, né? Então, o álcool gel eu considero a cereja do bolo. É mais importante você ter acesso à lavagem caprichada, gente. Tá tirando os adornos, lavagem caprichada das mãos, tira a aliança. Anel, eu continuo casada, certo? Eu continuo casada e muito bem casada, com a graça de Deus. Vou lá lavar minha mão caprichadamente, a minha unha é curtinha porque sou médica, trabalho com doença, né? Lavo abundantemente, aí seco, idealmente no papel toalha, no ambiente público e na toalhinha da nossa casa, se for o caso. Legal também está aqui o lenço, o lencinho. Que limpa o seu nariz. Sim, vamos assoar, né? no lenço, pelo amor de Deus, né? Guardar o resfriado é uma coisa horrorosa. Então, vamos assoar no lencinho de papel, jogar e lavar a mão depois que assoar. Então, gente, são medidas simples que ajudam. E aqueles da população de risco fazer a vacina. E, por favor, se você adoecer, procure imediatamente o médico. Isso é muito importante dizer. Importantíssimo, porque o leigo não sabe o que é gripe, o que é resfriado, o que é bronquite, o que é pneumonia. É o médico que vai diferenciar. O médico não está na farmácia, né? O médico não está na farmácia. Olha, no nosso país, sabe quem pode prescrever remédio? O médico veterinário e o cirurgião dentista. Só esses três, tá, gente? No caso, ninguém vai buscar o veterinário. Não, o veterinário, para nós humanos, é melhor não. Então, vamos ao médico no início dos sintomas, porque se for uma H1N1 e a gente tiver que entrar com o remédio certo, que é o oseltamivir, a gente entrando entre 24 e 48 horas do início dos sintomas, o sucesso é muito grande. Depois o sucesso se restringe. Então, a gente precisa colaborar. Vamos orar e vigiar. As duas coisas. Orar e vigiar, olha que beleza. Bem lembrado.
E esse negócio de lavar as mãos, quando teve a pandemia, todo mundo ficou esperto, todo mundo lavava as mãos. Esqueceram depois, né? Esqueceram. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Nós Orar temos e vigiar. Orar e vigiar, todos os dias. Então, a gente levanta de manhã, eu não levanto não, eu faço as minhas orações deitada, eu sou uma preguiçosa. Então, eu faço as minhas orações, faço a higiene corporal, todos os dias. Não pode esquecer, minha gente, é todo dia. E se adoecer, procure o médico, por favor. Disse, a gente tem participação, né? Temos sim participações e é importante a gente lembrar também do álcool gel, né, Rodrigo? Isso mesmo. Quando teve a situação da gripe, a pandemia, tinha álcool gel para todos os lugares, os parquinhos das crianças, mercado, enfim. Sumiu. Hoje a gente não vê Aí que é o mais, perigo, né? Disse, orar e vigiar. Pois é. Aí tem um comentário aqui da Bruna Mello, ela é de Campinas, ela está confirmando isso, né? A melhor maneira é a prevenção. Ainda se vê muito nessa época, ônibus fechados, janelas fechadas, com aglomerações de pessoas, sem circulação de ar. E ela está falando, olha, todo cuidado é pouco, sim. Aí tem uma pergunta aqui da Rosa Salvi, ela é de Andradas, Minas Gerais. Ela pergunta assim, olha, doutora, por que o exame para detectar o vírus só pode ser feito se a pessoa estiver entubada? Se realizado com antecedência, o tratamento não seria mais eficaz? Quais as restrições do governo para a realização do exame? Isso é verdade? Não é verdade. O exame pode ser realizado com a pessoa que está bem, não é problema. Nós temos em Taubaté, dentre outros lugares do país, do estado de São Paulo, uma unidade sentinela de monitoramento de vírus gripais. A gente coleta amostras de pessoas com sinais gripais, que não estão graves, 5 amostras por semana, o tempo todo, para detectar qual vírus que ela tem. Não é que só pode ser feito para pessoa grave. É que existe uma normativa do Ministério da Saúde que a gente notifica os casos graves, que a gente chama de CIRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave, pessoa que adoece, muito grave, e daí esse sim é feito mais de pertinho o exame para detectar qual é o vírus, qual é a bactéria. Daí ele pode até estar entubado. Eu gostaria de falar sobre aglomerações, eu escutei essa Muito palavrinha, importante. Importantíssima, gente. Ônibus, igreja. Senhor da glória, né? Gente, Inclusive nas igrejas os padres cortaram o abraço da paz. a caridade. Vamos praticar a caridade? Qual é a caridade? Aquele bebê de 1 dia, 2 dias, não é para estar no shopping center, no banco. O idosinho que já perdeu a imunidade não é para estar em lugar público, aglomerado, fechado. Ah, mas eu quero assistir à missa. Assista pela TV Canção Nova. Né? Fazemos aquela uma mãe. penitência, né? Aquela, não ir à igreja, não é? Aquela em mãe casa. com o bebezinho amamentando, assistindo pela televisão. É uma coisa tão boa? É a mesma coisa, Deus é onipresente. E aquele que pode, vai então, localmente. E abramos as igrejas, abramos as salas de aula, os ônibus, os transportes e agasalha a pessoa. Vamos praticar isso. É isso que está acontecendo. Nós não podemos fugir da nossa realidade. Deus manda para nós um problema, é esse que nós temos que resolver. Perfeito, tem mais participação, Há bastante, viu? muitas pessoas participando, assunto interessante, né? E eu acho que todos nós queremos nos prevenir. A Laiane Cristina, ela é de Catité, na Bahia, gostaria de saber como proteger mais as crianças. Ela está mandando abraço para todos nós, não é? E a Valquíria Luciana, de Mogi das Cruzes, São Paulo, ela está falando assim, olha, por favor, gostaria de saber se eu que sou uma pessoa diabética, com 41 anos de idade, se tem que tomar a vacina, e se meu filho de 7 anos de idade precisa também tomar a vacina? Então, como proteger as crianças? Aquelas que ganham a vacina do governo, por favor, façam a vacina, né? E o resto é medida protetiva que a gente já falou, de higiene, de alimentação. E, por favor, aproveito para dizer o seguinte, não dá comida para a criança no mesmo talher do adulto, que transmite tudo para aquela pobre daquela criança. Por favor, criança tem o seu pratinho e o seu talher. Proteger as crianças. Proteger as crianças. A pessoa que nos pergunta, que é diabética de 41 anos, ela pede um atestado para o seu médico que acompanha o seu diabetes e ela ganha a vacina gratuitamente. E o filho de 7 anos, só pela idade, está fora das faixas contempladas pelo governo. Precisa saber se tem alguma doença crônica, se não poderá procurar por meios particulares. Está difícil a vacina em todos os meios, públicos e particulares. Nós temos pedido insistentemente para a Secretaria Estadual mais vacinas para Taubaté. Acho que todo mundo está pedindo e estamos com uma certa dificuldade. Eu vi uma participação e disse, Lene, sobre alergia ao ovo. Me chamou a atenção. Alguém que tem alergia ao ovo, e porque ela disse que na vacina tem ovo? Como é isso? É assim. Você viu aí disso?
Para o vírus vacinal, o vírus da gripe, crescer e fazer a vacina, ele é incubado em ovos embrionados de galinha. Então, por mais que você purifique depois o produto, é importante dizer que na vacina não tem o vírus, tem um produto do vírus. Você purifica, mas fica um resíduozinho. Aquele indivíduo que tem alergia verdadeira a ovo, que quando come ovo baixa pronto-socorro, ele realmente não pode tomar a vacina. A estratégia, vacina quem está em torno dele e faz as outras medidas de prevenção. Prevenção, aí lavar as mãos bastante, ambientes abertos. Tem mais pergunta disso? É isso aí. Acabamos de responder, então, a pergunta da Andréia Silveira. A preocupação dela é que a filha dela é alérgica ao ovo, né? Então, ela está com medo da filha tomar a vacina. Não deve tomar. Então, a pessoa que tem alergia ao ovo não toma a vacina, é isso, Não doutora? toma a vacina. Com alergia não se brinca. Quem é alérgico a alguma coisa, você não injeta aquilo nela, porque pode dar um efeito péssimo, com risco, inclusive, de vida às vezes, conforme o grau de alergia. Então, o que ela vai fazer? A estratégia de circundar. Uma pessoa que não pode tomar a vacina, vacina todo mundo que está em torno dessa pessoa, no ambiente familiar e faz as outras medidas protetivas. Ok, a pergunta da Ariane, ela é de Araraquara, ela diz assim, ó, qual é a diferença entre os tipos de gripes? Não são as mesmas? É verdade que tomar no mesmo copo de alguém gripado pega a gripe? Beijos, obrigada. E a pergunta da Sandra Carla, ela é de São Paulo, dizendo assim, olha, nossa, por que a gente ficou fora do plano do governo? Não seria melhor vacinar toda a população? Opa! Olha, a gente não deve compartilhar objetos de uso pessoal, né? Esse copo é seu, né? Esse copo é da Estela Zoner. Eu não vou tomar no copo Depois da Estela. não pode. Porque, veja bem, eu sou uma médica de 30 e tantos anos de profissão. Com certeza, minha microbiota, que a gente chama os micróbios que estão aqui, são diferentes do seu. Você é muito mais virgem do que eu de garganta. Então, a gente não compartilha em espécie alguma. Isso não deve ser feito, tá? Será que o governo devia dar vacina para todo mundo? Eu acho que sim. Eu acho assim, custa tão mais caro pagar uma UTI para um paciente grave, uma vacina comprada de tonelada, como o governo faz, talvez ficasse muito mais barato. Eu compartilho essa vontade da população. Olha aí, esclarecida a pergunta. A gente encerra a entrevista agora. Tá bom, então, Estela, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, ajudou bastante, então fica esse alerta aí de vigiar, né? Orar e vigiar, lavar as mãos, abrir as janelas, a alimentação. Hidratação e procurar o médico se adoecer. E diferenciar gripe de resfriado. Resfriado é outra coisa. Olha aí. Gripe é uma coisa grave que pode até matar. Mas vai no médico, né? Por favor. Vai no médico. Teve algum sintoma? Procura um médico, ele vai te alertar. A minha mãe tinha sabedoria, sabe? Ela sempre começava gripe, mandava eu tomar água, laranja, ficar no sol. Olha aí, Diz, que bom esses esclarecimentos, né, Diz? Pra gente entrar no inverno aí preparado. É verdade, porque às vezes, né, a gente vê casos, um aqui, outro lá, e a gente acaba relaxando, na verdade, né? Então, chegou o inverno, está de volta aí a gripe A. Então, todo cuidado é muito pouco. Eu disse aqui do álcool gel, eu tenho feito isso. Eu já comprei o álcool gel e aonde minhas crianças vão, eu fico o tempo todo passando o álcool gel na mãozinha delas, né? É uma maneira também da gente, né, se prevenir, é claro, não é?